Saudações astrais, seja bem-vindo. Eu sou Fananime e esta é a página Balada Anime. Se ficou interessado, clique para aceitar interagir com a página e sua comunidade nas publicações de imagens e vídeos randoms da BA, e nunca esqueça. Não tem perdão deixar de dar sempre os parabéns a hashtag Balada Anime hashtag Eu amo Fananime. As canceladoras cancelando elas mesmas e ouvindo o funk das idiotas. Exijo que as pessoas entendam minha opinião de que hoje não tenho vontade de ter nenhum relacionamento graças a esses Zés-Ruelas do bolo, mas as canceladoras que fazem da minha vida um inferno. Pra que vou querer ter uma vantagem que eu não vou usar quando tiver? Penso no caso, eu quero que se exploda essa nova geração de garotas da minha região que dizem agora ser puta dessa seita deles. Segundo a minha experiência com esse tema, aconselho todo mundo que passa por algo parecido a fazer o mesmo. Essa é minha opinião, você pode ter outra. Mas a minha é essa e não vale a pena ficar insistindo, pois não vou mudar tão cedo. Vai dizer que estou chorando, fazendo drama, ou coisa do tipo, mas pra mim é isso. Não dá mais por enquanto. Elas nunca tiveram pena de mim, nem me acham coitadinho, coisa nenhuma, pois fazem isso há anos, ficam contando vantagens ou gritando na frente da minha casa de madrugada que sou trouxa. Isso sim é o que fazem. E rindo cantando as músicas de funkeiras, vai malandras, com os vai malandros, delas que também são putas dessa seita dela. Esses dois se merecem. Quero que fiquem juntos para sempre. Quero que essas canceladoras me deixem em paz, pois elas só têm interesse em ser namoradas de criminosos, pedófilos, estupradores, etc. Não conheço elas, não tenho nada com elas e não quero ser envolvido nos problemas delas. Assumam seus supostos namorados. Os Zés-Ruelas do bolo só têm namorada de pedófilo, criminosas, etc. Já faz uns 5 anos que não faço novas amigas e não pretendo mais fazer nenhuma depois que apareceram essas garotas putas de seita que querem que eu seja homossexual para queimar as pessoas da política de esquerda e dizer que quem é da direita é transam. No caso de conseguir viver mais de 40 anos, isso é quase impossível com esses desgraçados me infernizando todos os dias, assim prefiro nos próximos anos ficar sem amigas, nem nada do tipo. Pois não aguento mais e acabou por aqui. Quando precisar de ajuda minha também vai lá e pede para o seu, queridinho, Zés-Ruelas do bolo que você tanto gosta, tenho certeza. Essas desgraçadas dizem algo do tipo que quando é comigo, nunca começam, já com eles sempre começam e nunca terminam. Ainda que não tenha o mínimo de curiosidade sobre me conhecer um dia ou qualquer coisa sobre mim. Pata passarem tanto tempo na frente da minha casa me infernizando. Essas garotas canceladoras têm que aprender a conjugar o verbo correto ao falar de mim. Elas podiam ter sido algo na minha vida. No entanto, elas não foram nada na minha vida, então volta para as aulas de português que você tá precisando e para de me perturbar, sua cretina. Essas desgraçadas ficam me confrontando, tentando mudar minha linha de tempo, ou seja, os acontecimentos da minha vida, sendo totalmente ignorante a mim e tudo que eu fiz, querendo que eu seja gay enquanto os outros são todos melhores.
Sou apenas um vizinho conhecido dessas merdas dessas desgraçadas e a vida toda não fiz nada pra elas ou essa seita que elas dizem ser putas. Fazendo papel de idiota e elas preferem os malfeitores. E deram moral para eles ouvindo o funk das idiotas, a vida toda para passar a impressão da política de direita republicana ser melhor. Agora elas ficam ouvindo junto com os Zé Ruelas do Bolo no último volume o funk das idiota. Com o rap do 157, e o dia todo ficam umas 500 vezes dizendo abobrinha como nozes digia que era mameu e agora amu e é que imamiu, te odeio, chupa, puta, entre outras coisas, aliás. Vou contar uma historinha de quando era mais novo, fui ajudar uma garota que tinha acabado de se mudar, a viver de velho, em uma questão que envolvia um negócio. Nesse momento ela começou a sofrer bullying da 157 por pirocóptero e dar muito bolo. Ai fui defender ela. Moral da história: as duas se juntaram e me ofenderam. Não bastante essas gordas falaram para as amigas do mesmo peso a time de futebol no bolo da pirocóptero do 157 por pão sem miolo com cabelo punk. Rainha da estratégia do bolo de pirocóptero e mais tarde capê de pirocóptero do banheiro, pirocóptero no mato, teve loira da nova geração, SV namoradinha da nova geração, e vi gorda da nova geração. Trocadora de fraldas da nova geração, 157 para ser a buzina no pão do pão sem miolo, palito do bolo no banheiro, 157 para tomar leitinho do híbrido de porco macaco, banha do banheiro. Mãe do parça do 157 e dar bolo, mãe do 157 para dar muito bolo do híbrido de porco macaco, mãe do parça do 157 e dar bolo, mãe 157 para ser pedinte e dar bolo, invisível do banheiro. Cabelo do banheiro, boneca do banheiro, dancinha do banheiro, silicone de boneca do banheiro, dancinha do banheiro, silicone do banheiro, mais outras garotas, para criarem as garotas canceladoras. O suposto cancelamento foi lá para 2009 e tu cancelado até hoje. Essa garota era uma funkeira que ajudei porque fiquei com pena da cena. Hoje é bandida gorda, mexe com drogas e me odeia sem eu ter feito nada. Isso também é resultado de uma polícia corrupta nessa região que fica do lado desses criminosos os protegendo. Não tenho dinheiro e aqui onde eu moro tem muita interesseira alguma só gosta de homem pelo carro, isso dificulta ter relacionamento, então não fiquem insistindo nisso. Essas garotas eram supostas de não falarem mais comigo depois do tal cancelamento, para não conviver comigo e por isso não devia estar reclamando da vida agora o dia todo na frente da minha casa. Dizendo que sou gay e puta de seita. As canceladoras existem para dar moral para os Zé Ruelas do bolo e é só isso e ponto. Não me interessa o que essas loucas são ou deixam de ser, eu quero que elas sumam e nunca mais apareçam. Estão me atacando de graça sem eu ter feito nada e me fazendo de bode expiatório nessa questão e isso não tem perdão.
Vou ser amigo dessas canceladoras e dos Zés Ruelas do bolo no ano de 2000 e nunca, não insiste nesse tema que eu já não tô aguentando mais. Isso porque elas reclamam agora de tudo que dá errado na vida delas ser minha culpa mesmo tendo me deixado de fora da vida delas. Não entendo isso, não conheço elas e esse não deveria ser um problema. Nesse tema quando explico parece que tô sendo torturado e cheio de trauma nessa questão, não aguento mais esse assunto. Nenhuma delas nunca teve pena de mim, gastam a vida delas e todos os recursos para fazer da minha vida um inferno. Nunca vou querer nada com elas, quero que essas canceladoras se danem. Mas tu nem ai mais para essa questão. As canceladoras ficaram a vida toda na farra, nessa banca de drogas, me vigiando, interferindo na minha vida, se vingando de mim todo o tempo. Dizendo coisas como vão me matar, me estuprar, zombando, etc. Ainda acham que vão me deixar eu me vingar uma vez, está tudo certo, acabou o assunto. Depois voltam para a frente da minha casa para fazer da minha vida um inferno de novo, nem em sonho isso vai acabar assim. Não quero nunca mais ter nada com essas desgraçadas. Essas garotas estão me fazendo de idiota, apesar de eu estar com boa vontade em relação ao assunto e isso não tem perdão. Para finalizar, os Zés Ruelas do bolo acham que são os donos delas. Dizem que elas são culpadas das coisas que dão errado na vida deles, pois são putas de seita. Se verem elas comigo vão destruir tudo na vida dela e minha. Fazem isso na frente da minha casa há mais de 10 anos. Não tem nenhuma coitadinha ali. Gostaria de poder dizer que os Zés Ruelas do bolo e as canceladoras se parecem com porcos, mas nem os porcos são tão nojentos, pois só comem e cagam praticamente. Mas esses só dizem merdas o dia todo. Esses caras não valem nada. Depois disso tudo, não pretendo ter mais nenhuma amiga aqui nessa região. Entendam isso, nem agora, nem nunca mais depois disso tudo. Essa questão já passou o limite do aceitável. Por mim, elas quando me encontra-se, ou seja, nunca, passasse pelo outro lado da rua, fingindo que não me conhece. Lógico, e eu faço o mesmo. Ai, seria um bom negócio, não suporto elas. Queria que acontecesse com essas desgraças dessas canceladoras que dizem ser putas de seita. O que elas disseram que aconteceu comigo ao contrário, o cônjuge dela volta de um puteiro, com as amantes ficando do lado delas, sem ela poder se defender, por mais de 10 anos. Ainda com o cônjuge ganhando também dinheiro com isso. Pois dizem que ganham dinheiro com isso, que os Zés Ruelas do bolo e as canceladoras, para fazer isso dessa tal seita para ficarem sem trabalhar me perturbando. Elas já deixaram claro que não querem nada comigo aqui nessa região, só estão interessadas em outros caras. De qualquer forma já tá feito e é como algumas pessoas dizem, não tem devolução, não. Se nessa vida me cancelaram, na outra quero cancelar elas. Ai, você fica sabendo o resultado desses cancelamentos, as garotas acabando com elas mesmas. Depois elas ficam ouvindo o funk das idiota, junto com o rap do 157, com esses caras. Não tô aguentando mais esses caras me infernizando na frente de casa dizendo que é novo e meio,
Essa era a causa da ação, o motivo de tá me infernizando, e com isso conseguiram a reserva de mercado, que é gente pra ficar me xingando junto com eles e achando que vão virar criador de conteúdo na internet, com isso. Depois disso acham que vou conversar com eles e virar amigo deles depois de se vingarem de mim várias vezes por dia durante 10 anos, já que eles têm essa reserva de mercado, mas não tenho interesse nesse mercado viciado dessas eterna promessa. Me deixem em paz. O interessante das canceladoras é sua arrogância, pois elas querem me cancelar sem me conhecer. Ainda não tem a menor Assim fico no zero com elas. Se quiserem me ajudar depois não adianta, pois 0 vezes qualquer número de ajuda que elas fizerem continua sendo 0. Se essa rua fosse uma sitcom brasileiro, Malandra, meio, que as americanas, seria chamado assim, os Zés Ruelas do bolo. Essa história iria começar conhecendo um Dorguinha, que está fingindo ser um entregador de agua voltando de moto para a casa dele, com a musiquinha dos Simpsons de fundo, numa rua pouco movimentada. Conhecida ficar perto de um vender verdura, ele para a moto próxima a um Chevette verde de 62 entrando na casa. Inicio o capítulo com o 157 para ser o Ruela e dar muito bolo de rosca. Acordando às 5 da tarde vai até a sala e diz: madruguei, acho que vou pedir café emprestado no vizinho. Ha ha ha. Nessa hora aparece a sua irmã, a time de futebol no bolo da pirocóptero, gritando com ele: já te pedi para parar de colocar maconha na lancheira das meninas. Ha ha ha. Então ele responde: pensei que era salada. Ha ha ha. Se ficar me enchendo jogo minha macumba quimbanda em você. Vou fazer aquele plano de costume em que conto para todos os seus familiares, amigos e pessoas conhecidas que você é tá para eles ficarem usando essa macumba em você. Ha ha ha. Confusa ela responde: você disse safada. Ha ha ha. Te mostro a safada. O meu pai, o Pedro Urso, disse para as garotas que me ajudam, as canceladoras, virem dormir aqui em casa hoje. Então chamei a 157 para ser a buzina do pão sem miolo, palito do bolo no banheiro, 157 para tomar leitinho do híbrido de porco macaco. Namorada do 157 para dar rosca de bolo do híbrido de porco macaco, capê de pirocóptero do banheiro, Paulinha, prima da capê de pirocóptero do banheiro. Hoje vai ter uma festa que vai ser das arombas. Ha ha ha. O Dorguinha vai até à frente da casa e começa a gritar umas palavras indecifráveis, chamando por alguém tão louco quanto ele que as compreendas. De repente seu vizinho começa a gritar algo também indecifrável. Ele vai até ele e os dois se encontram e ele diz: é hoje que vai ter o proibidão. Vai cola os criminosos da noite no dia, e o outro responde: só cola sou o 157 para ser lilica do bolo, o seu amiguinho, não vai ter milícia já que pagamos a mesada em dia. Ha ha ha. Eles dizem com voz de funkeiro parecendo que tem alguma dislexia cerebral ou tá com laranja na boca. Logo,
Chega o 157 para ser Pedro Urso, e o veio do 157 por Pedro, dizendo: ouvi dizer que vai ter um proibidão hoje. Me esclarece uma coisa: vai ter criancinha acima de 7 ou 8 anos? O outro responde: acho que acima de 5. Os dois velhos dão uma risada dizendo: legal, então vamos soltar foguetes hoje, hahaha. Ele segue dizendo: acho que vai ter essas ragulosas da milícia. Quero ficar com alguém que nem cachorro no cio, um em cima do outro, eu por baixo, claro, o Pedro e 157 por um apocalipse dando muito bolo, sempre fica embaixo. E o outro responder: se você se atrever a fazer isso, todos vamos querer fazer o mesmo, assim vai ficar a gente engatado um em cima do outro a noite toda. Resolvendo o problema de carência nessa quarentena, as canceladoras sabem que eu e os outros Zés Ruelas do bolo sempre odiamos o fã-anime. Devem, só tá querendo ser puta de seita. Só não esquece de uma coisa: quem parece puta de seita, não ganha festa, nem bolo, vou comer o bolo tudo sozinho. Hahaha. Ele se vira rapidamente, mostrando estar aborrecido com a situação, dizendo em seguida: vou sair, acho que chegou a hora de trabalhar, com a moto que ganhei do Lava Rápido, que colocaram peças mais caras roubadas de outra moto. Larguei os estudos, ainda quando era criança, para virar funkeiro e casei no ano seguinte com uma mui com o dobro do meu tamanho. Odeio trabalhar. Vou aproveitar essa moleza de emprego fingindo que entrego água, para procurar umas ragulosas da milícia, que odeio, eca, credo, só de pensar em rock, animes, comics, computador, estudos, trabalho. Religião, games, SPFC, etc. Já me dá chilique e fico doido, maluco de ódio, mesmo pra pegar essas pessoas, fazerem virar funkeiros ou criminosos, que são meio malandro. Pois aqui sou com lifianos. Depois de 20 minutos, ele volta para casa exausto, ofegante, caindo suor da testa. Nossa, bati o recorde hoje. Vou me encontrar com o 157 para ser Lilica do bolo, meu amiguinho, dizendo para ele: chega de trabalho hoje, não vendi agua, mas vendi uma pedrinha de lolo. Hahaha, tá chegando o 157 por pão sem miolo com cabelo punk, parça do 157 e dar bolo, o 157 por coco e dar bolo, e o 157 para dar muita rosquinha mineira do híbrido de porco macaco, 157 para ser o Luigi do bolo. 157 para dar sonho para 4 parça e uma gordinha. E eles vêm conversando o seguinte: então, a gente não vendem lolo, que nem eles, só damos de graça mesmo. Hahaha. Continua dizendo o seguinte: está chegando a hora do proibidão, vai ser naquele lugar de sempre na rua perto da loja que vende verdura, na frente de um Chevette verde, tá colando só os mameio. Malandro, nessa banca de Dorgas Manolo, pena que não tem rave senão ia fluxo, tantes, o 157 para ser Lilica do bolo, meu amiguinho. O veio do 157 por Pedro,
O 157 para ser pé do urso. Time de futebol no bolo da pirocóptero. O 157 para ser pedinte e dar bolo. O 157 por coco e dar bolo. 157 para dar corote. 157 para ser um barrigudo dando bolo. Parça do 157 e dar bolo. 157 para dar muita rosquinha mineira do híbrido de porco-macaco. Entre outros, ninguém colou no proibidão passado. Foi um fracasso total, o de sempre, que nem a nozes. Hahaha. Então chega o Pedro e 157 por um apocalipse dando muito bolo, dizendo, vai ter muito proibidão finalmente? Eu fico excitado com o homem e que sou capaz de acabar com o mundo todo para essas mules. Faz 2 anos que não vejo e a primeira vez que vi fiquei traumatizado com várias dessas mulheres e outras pessoas que conheço, odeio, credo, prefiro ficar sozinho. Ai respondem para ele, essa é a história do híbrido de porco-macaco para de ser intrometido e ficar imitando o trauma dos outros. O parça do 157 tem trauma com criminosos seguindo ele. O 157 por pão sem miolo tem trauma com anorexia e alergias. O 157 para ser o Zé Ruela com o tamanho dele de 1,35 cm. Dessa vez, pensa o Dorguinha, vamos finalmente ligar o Chevette verde veio. Pois tô cansado de ser chamado de virgem, de insetos amaldiçoados, criaturas do esgoto, etc. Hahaha, dessa vez vou ganhar de alguém. Nessa rua perto da loja de verdura os 50 centavos pro leitinho das meninas, não é para a droga, viu? Não, dessa vez, hahaha, assim vou parar de chorar bêbado na frente da casa dos outros. Dizendo que essa rua vai ser minha um dia e realizarei meu sonho das e vira fanqueiras ragulosas da milícia. Hahaha. Ainda bem que a gente paga a mesada para os boteco voltar. Eles pareciam que tinham sido extinto, uns 15 ou 20 anos atrás, mas agora a gente pode acordar às 8 da manhã, para dar desculpa à mulher, que hoje não vai trabalhar, para beber um corote. Vendo o jogo da Globo, da gambazada ou do zarubo, podendo escolher o que comer, entre ovo em conserva, pé de porco em conserva, batata em conserva, depois disso. Chega o 157 por pão sem miolo com cabelo punk, e diz, enquanto os caras têm na família deles, o Pedro Urso, o veio Pedro, nós está com o 157 para dar sonho para 4 parças. Vamos perguntar para ele o que ele acha pro futuro. Então eles vão até o 157 para dar sonho para 4 parças, dormindo em uma cadeira de rodas, com a cabeça num travesseiro. O 157 por pão sem miolo com cabelo punk, chega e pergunta para ele, o que você acha sobre os problemas da nossa região? Para a gente fingir que é Deus e ficar mexendo na vida dos outros que não conhecemos, e ele responde roncando, Zarra, acho que já sei o que ele disse. Para trazer mamui, ai o parça do 157 diz, não sei, não. Mas acho que ele só estava roncando. Vocês vão fazer o que? Sobre isso, o sem miolo responder, trazer mais mas eu primeiro. Elas vão ver só,
cadê elas, cadê essa mulher? E o híbrido de porco-macaco responde, HRHHHHH. ARHHH. Todo mundo fica olhando sem entender e vai embora, mas antes o parça do 157 pergunta, cadê o 157 para dar sonho para 4 parças, e o 157 por pão sem miolo com cabelo punk. Responde, caiu numa vala de esgoto e o chorume levou ele. Mas isso é normal, eu acho, deve tá de zoas. Hahaha, uma hora ele volta. Talvez, quem sabe, hahaha. Um tempo depois de trazer as mui somente nesse dia para o 157 por pão sem miolo com cabelo punk. Chega de novo o 157 por pão sem miolo com cabelo punk, e diz, cadê essas mui? 6 vão comer elas, hahaha. Essas canceladoras preferem ser funkeira que é pior que puta pra todo mundo. Do que ficar uma vez com fananime, ou assistir anime, ouvir rock, games e outras coisas que gosta esse moleque, que nos não conhece mas quer matar, estrupar e outras coisas para destruir o sonho dele. Por causa da nossa seita que tamo juntando criminosos e funkeiros, então já sabe, todo mundo que vota CIB17, mexendo, ordinários. Ao som do funk das idiotas, e o rap do 157. No último volume 5 da manhã, inclusive em feriados, como Natal e Ano Novo. Gritando na frente da casa dos outros coisas do tipo, sou funkeiro até morrer, mas trabalhar e ganhar dinheiro para ser um cidadão a gente não quer. Hahaha. O 157 por um apocalipse dando muito bolo. Diz, faz 10 anos que tu na frente da casa dele e ainda não conheço ele. Quando cheguei tava interessado em uma mui, de 200 quilos. Hoje a mui não é nada para mim, só quero saber de ser tarado e filme porno, hahaha. Então depois disso eles encerram esse dia, com uma festa proibidona, fazendo o trenzinho do pirocóptero. Enquanto vão acenado para um peru dizendo, glu glu glu. Malandro, e fazendo todo mundo aceitar um contrato de ver peru ouvindo a música de jogo, Azul e Fall, apesar de ficarem anos dizendo que são do rap. Enquanto vão acenado para um peru dizendo, glu glu glu. Malandro, e fazendo todo mundo aceitar um contrato de ver peru ouvindo a música de jogo, Azul e Fall, apesar de ficarem anos dizendo que são do rap e odeiam videojogos. Terminando com o 157 para dar muita rosquinha mineira do híbrido de porco-macaco, se aproximando divagando mostrando dificuldades com a respiração, fungando, suado e gagueja. Quando começa a dizer algo aparentando ter dislexia, a aceitar, hesita, aceita, ainda falta muito para você como eu sempre digo, ser meio, malandro, mais que Charlie Harper quem nem eu. Tendo o domínios da puerta da minha mãe, não perca, os Zés Ruelas do bolo, todas as quartas, sextas e sábados na rua que fica perto da loja que vende verdura perríssimo de um Chevette verde. A partir das 6 da noite, antes de fazer comparação, dizendo que me colocou como puta de todo mundo, nessa seita que você participa, ou coisa do tipo, para roubar meu sonho.
Ou uma dessas baboseiras que você diz, já que não namoro, mas não é da sua conta, pois não te conheço, para de tentar interferir na minha vida. Ou muda o futuro para roubar meu sonho, ou uma dessas baboseiras que você diz nessa seita que você participa. Não controlo os relacionamentos amorosos no mundo, logo, não sou responsável por eles. Nem o seu, nem o de ninguém além de mim, nem quero, se fosse arrumava um relacionamento com uma garota que eu gostasse. Chega, para com esse choro. Resumindo essa história, os Zés Ruelas do bolo. Pelo que entendi, dizem que as pessoas de política de direita fazem as garotas que você conhece de puta, para obrigar você a fazer o que eles mandam, votar no Bolsonaro, por exemplo. Todo mundo que você vê fora de casa é temporário, dura pouco tempo, mas tenha cuidado, nessa minha visão disso, se você não trazer alguém importante para sua família vai se arrepender. Parece que funciona como um tipo de mercado negro vendendo coisas. Não me vem com essa conversa de nozes que coi, pois, nos, é muita gente, quando for dizer algo, diz de você, não de mim. Essas seitas acham que essas garotas são um tipo de produto que você usa para fazer trocas, chantagens, barganhas, coisas do gênero. Antes disso tudo começar, o sonho de criança desses Zés Ruelas do bolo era ter o sonho do crime próprio para cometer o seu 157, assim quando ir para a cadeia, ter uma história para contar. Ele vai ter assunto lá, sem isso, ele não vai ter assunto, quando perguntarem o famoso bordão de lá perguntando, por que ele veio para a cadeia? Hoje esse sonho do crime próprio mudou depois que começou a usar isso que parece com espírito, há um ano, para fazer as outras pessoas de puta de seita. Para viverem o sonho dos outros sem fazer nada só em troca, ficam só na vagabundagem, não querem mais ter amigos assim, que só querem ter putas usando esses espíritos nessas seitas estranhas. Essas garotas metidas que são da política de direita, republicana, ficam na rua, sem teto, se achando melhores que todo mundo, mas para mim, nessa questão se parecem com um tipo de advogado do diabo, defendendo os fanqueiros e esses criminosos que mais parecem carcereiro em uma sessão de tortura de uma prisão. Já não basta que na minha família parece que ninguém tem filho, nem descendente, só querem ficar cuidando da vida dos outros. Quando morrer, todos que fazem isso vão para o esquecimento. Nesse caso anterior, eles agora também sonham que quando as mulheres forem para a política de direita, vão virar putas de seita e não vão servir para fazer mais nada, além disso. Ficam na frente da minha casa, que nem uma noiva esperando o casamento homossexual deles, dizendo enquanto fica contando vantagem, cola com nozes que você passa de ano. Tenho mais de 33 funcionários abaixo de mim, mas e se eu não quiser? Eles querem me obrigar a ser homossexual e puta de seita. Acho isso um bom motivo para nunca mais me interessar nessas coisas. Sendo que eu nem conheço esses Zés Ruelas do bolo e não tenho nada a ver com os crimes que eles cometem. Ficam deixando no ar. Se você visitar essas seitas, acaba que você vai ficar devendo para eles. Acho que isso não é uma boa opção, é melhor se manter longe dessas coisas.
Já quero deixar claro que eu não tenho nem amigo nem inimigo nessa tal seita deles, pois não conheço ninguém quem dizer o contrário está inventando coisa. Não tenho nada com isso e pretendo continuar assim até o dia da minha morte. Fica evidente que eles não querem entender o meu lado da história por interesse próprio deles. Lembrando que fazer uma vez por curiosidade é de maneira positiva pela ciência é perdoada, a intenção já se for para prejudicar os outros não. Por causa dessas posso dizer que todas as garotas na minha vida foram interesseiras com algumas exceções para as que me ajudaram. Mas o caso é que nenhuma aceitou ser trouxa uma vez, pois elas não ligam a mínima para o que eu penso e só querem saber dos outros. Isso é um fato. Fica uma lição minha para as canceladoras. Se dizem que você é algo vulgar como fanqueira, puta de seita, interesseira, materialistas, orgulhosas, invejosas, etc., mostre que eles estão errados. Fazendo o contrário, procurando ser uma pessoa pura, honesta, amorosa, cuidadosa, combatente. Entre outras coisas, positivas, não aquilo que vocês fazem hoje e que todos já sabem, mas não admitem que pois julgam isso errado. Nunca vou sair à noite com essa merdas desses Zés Ruelas do bolo e canceladoras em geral me infernizando. Esses parasitas estão saindo dessa merda, parece que beberam de uma fonte de dorgas e estão delirando. Pra elas não basta cagar, tem que tomar banho numa banheira disso. Essas estúpidas idiotas ignorantes e delirantes que vão pro inferno, pois não aguento mais esse assunto.